Bom, vamos agora no nosso quadro Explicando o Direito, oferecimento de Lima Pêgulo Advogados, e hoje vamos falar de um tema que está movimentando Brasília e interessa diretamente ao agronegócio brasileiro. A proposta aprovada na Câmara dos Deputados que permite a renegociação de dívidas de produtores rurais com recursos do Fundo Social e de fundos constitucionais. Para nos ajudar a entender os impactos jurídicos dessa medida e os desdobramentos no Senado, eu vou começar agora com o advogado especialista em Direito Público e sócio fundador da Lima Pêgulo Advogados, Dr. Henrique Lima. Doutor, muito bem-vindo aqui, falando remotamente com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Massa. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de abordar um tema que é tão importante aos nossos, amigos e clientes, produtores rurais, uma categoria tão importante para a nossa sociedade. Dúvidas. Doutor, do ponto de vista jurídico, como que o uso do superávit do Fundo Social e dos fundos constitucionais se encaixa no ordenamento fiscal e no orçamentário brasileiro? Há risco de questionamento sobre sua constitucionalidade? Olha, não existe, assim, eu sou advogado, eu defendo o produtor rural, né? Então, eu vou dar um viés no sentido sempre de não existir um risco de estourar a lei de responsabilidade fiscal, não vai tirar dinheiro do orçamento, porque é um dinheiro do Fundo Social, lá do pré-sal, né? Que tem um superávit, tem dinheiro, tem disponibilidade e o valor que foi destinado nem foi um valor assim absurdo, porque nem vai resolver o problema dos produtores, mas vai ser um alívio ali, que são 30 bilhões, né? Parece muito dinheiro, né? Falando 30 bilhões, mas o endividamento é muito superior a isso. Doutor, o projeto aprovado, ele prevê critérios técnicos para enquadramento dos produtores rurais com dívidas. Na sua visão, há segurança jurídica suficiente para evitar distorções ou até mesmo judicializações no momento da aplicação prática dessas regras? Tenho dúvida que vai ter judicialização. Por quê? Porque nós vivemos, eu sempre digo, num país onde sempre existe, além do jeitinho, aliás, tem o jeitinho, que não é só o cidadão que faz, o próprio governo faz. O governo, ele foi derrotado nesse projeto. Ele orientou a bancada a votar contra, mas perdeu assim, foi uma perda expressiva para o governo. E daí o que acontece? Como toda lei, né, ela vai ter que ser regulamentada. E daí o Poder Executivo tem ali uma certa, dentro da legalidade, uma certa autonomia para fazer a regulamentação disso. E como o governo não queria esse projeto aprovado, né, a não ser que haja aí uma força da bancada com relação a isso também, da bancada ruralista, mas como o governo não queria, eu não duvido que não vai existir um tipo assim, um tapetão do governo, criando às vezes alguns obstáculos e acaba empurrando os produtores para a justiça. E está sendo chamado isso, né, de securitização, mas não é uma securitização. Inclusive o próprio projeto de lei que ainda precisa ser aprovado no Senado e depois ser sancionado. Até a sanção, a dúvida se vai ocorrer, porque talvez pode ser até vetado totalmente esse projeto, né? Mas ainda tem, mesmo assim, daí teriam ferramentas para derrubar o veto. Mas esses produtores, né, que estão sendo beneficiados não são por uma securitização. A própria lei fala em alongamento, em prorrogação das dívidas, porque a securitização, a mais famosa, aconteceu lá em 95, depois do Plano Real, e depois uma outra menor em 2008, elas de fato foram consideradas assim como uma securitização. Para quem é do mercado financeiro, eu não sou, eu sou advogado, mas quem é do mercado financeiro sabe que nem aquelas foram uma securitização, porque a securitização envolve você transferir o ativo, vender o ativo. E na época, em 95, ficou com o Tesouro Nacional. Esse não, esse é um alongamento, um amplo alongamento das dívidas dos produtores. Algo que nós, assim, independente desse projeto de lei, nós já temos no Manual de Crédito Rural do Banco Central, que nós já usamos isso no dia a dia para atender os produtores rurais, mas com a lei fica mais fácil, né? Tem uma força maior. É claro que a lei tem requisitos para
que esse produtor se encaixe ali. Por exemplo, né, ele tem que ter dívida de até 10 milhões, se for pessoa física, se for cooperativa, associação, até 50 milhões. Isso já é uma nota de Certo. corte, que é um valor considerável. Além disso, existem critérios como, por exemplo, o município onde está localizada a propriedade tem que ter passado nos últimos 5 anos a pelo menos duas situações de estado de calamidade por conta de questões climáticas. Esse é um dos requisitos. Um outro que o projeto de lei traz é que ele tem que ter, o produtor rural tem que ter sofrido uma perda igual ou superior a 20%, considerando a média do município. Então você veja que é mais um requisito. E tudo isso, né, dá margem para a gente poder discutir se algum produtor tiver o pedido, né, depois que for aprovado, que estiver valendo, tiver o pedido negado, nós podemos questionar, porque são critérios assim meio abrangentes. Certo. O doutor, a proposta também inclui o uso dos fundos regionais, né, como o FNE, o FNO, o FCO. Como que o senhor avalia os impactos legais dessa medida sobre a finalidade original desses fundos e a distribuição, né, equitativa entre as regiões beneficiadas? Olha, isso daí é uma questão que vamos dizer o seguinte, o governo tem levantado, né, a questão da legalidade disso. Eu entendo que os fundos, se a gente buscar a essência de cada um desses fundos, eles são fundos para desenvolvimento. E eu sempre falo nas entrevistas sobre a questão de crédito rural, que seria o caso, né, a prorrogação da dívida relacionada a crédito rural. Eu sempre digo, né, que o crédito rural. Existe estudo da PUC com o Instituto Internacional que 1% que você aumenta o acesso ao crédito rural aumenta 0,17% do PIB agropecuário do nosso país. E nós sabemos que o PIB agropecuário é importante no PIB nacional. Então, eu acredito assim que não ofende a questão da finalidade de cada fundo, porque se a gente buscar a essência deles, é justamente para essa questão desenvolvimentista. Tá certo. Conversei com o doutor Henrique Lima. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no microfone aberto nesta quinta-feira. Obrigado e vamos ficar no aguardo, né? Eu sempre digo o seguinte, para os produtores rurais procurarem, né? Mandarem um WhatsApp para o seu candidato, aquela pessoa que votou ali para senador, e fazer, até para os deputados federais, que apesar de eles terem aprovado, eles podem ajudar ali a fazer uma pressão para que seja rapidamente aprovado. Disseram que vai ter o regime de urgência, mas até isso precisa ser votado, né? Depois do recesso. Então vamos ficar na expectativa para que venha de fato esse alívio aos produtores. Tá certo, doutor. Obrigado pela participação.